A esposa do ministro do Supremo acabou de ter o nome incluído na lei Magnitsky, a lei dos Estados Unidos. Inclusive, Américo Martins, enquanto eu estou aqui ouvindo a Priscila Asbeck, a Clarissa, vou te chamar, a Muriel Porfiro trocando informações comigo, porque nós estamos também em transmissão simultânea com o Money, dizendo: ações do Banco do Brasil começaram uma queda após a informação da inclusão do nome da esposa de Moraes na Magnitsky. Aí, assim, 11h33 ela falou, queda de 0,42. 11h34, 0,69. 11h35, 0,79. Então, nesse curto período de tempo, a ação também mostrando essas ações do Banco do Brasil um efeito justamente após a notícia da inclusão do nome da esposa de Moraes nesta lei. Américo, qual o tamanho do impacto disso tudo, hein? Pois é, Elisa, o governo brasileiro já imaginava que ações desse tipo estavam sendo programadas pelo governo americano. Nas últimas semanas a gente falou com muitas fontes do governo brasileiro, pessoas que estão acompanhando muito de perto as negociações ou falta de negociações entre o Brasil e os Estados Unidos e a postura do governo americano, que fez muitas ameaças sobre o governo brasileiro antes do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e deu a entender que não haveria nenhum tipo de negociação e o governo passou a trabalhar com essa possibilidade, uma possibilidade concreta que se confirma agora, né, de novas sanções do governo americano, especialmente contra cidadãos brasileiros, contra pessoas que teriam algum envolvimento com o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. O governo trabalhava mais com a possibilidade de outros ministros do STF serem os alvos desse tipo de sanção, os ministros que votaram contra o ex-presidente Jair Bolsonaro no processo, mas obviamente também estava no radar a possibilidade de ações contra ministros, contra outros oficiais do governo e também, obviamente, dos parceiros dessas autoridades. É isso que se vê neste momento. Então, do lado do governo brasileiro não há exatamente uma surpresa. E isso acontece, obviamente, menos de 2 semanas depois do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que teve manchetes internacionais. Agora, o grande ponto também é o timing desse processo, né? Acontecer na véspera do início da Assembleia Geral da ONU, aonde o presidente Lula vai fazer a abertura e vai se pronunciar e deve provavelmente fazer alguma menção a esse tipo de ação do governo americano. Então, não é uma surpresa, é muito provável que outras medidas desse tipo sejam adotadas. Eu muito recentemente conversei com uma autoridade brasileira que está acompanhando muitíssimo de perto aí as tentativas de negociações do Palácio do Planalto com o governo americano, e essa pessoa me disse claramente que não esperava grandes sanções econômicas, como, por exemplo, as tarifas ou mudanças naquele tipo de ação, porque aquilo seria inócuo, inclusive do ponto de vista do impacto negativo que teria para a economia americana, mas eles esperavam sim ações como essa, ações que fossem atingir pessoas relacionadas ao processo. E isso deve acontecer, Elisa. Essa é a análise que se faz entre esse grupo de pessoas que têm acompanhado do lado brasileiro o que está acontecendo. O nosso colega Lorival Santana também já tinha antecipado, na época do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que o governo americano tinha uma série de sanções já preparadas contra o governo brasileiro, várias medidas, e isso poderia, inclusive, afetar de alguma forma os bancos estatais brasileiros. Daí, essa queda que você acabou de anunciar aí nas ações, os preços das ações do Banco do Brasil, porque o governo americano trabalha também com esse tipo de sanção que poderia vir num segundo momento. Agora, o timing disso não é coincidência, Elisa. Fazer esse tipo de sanção um dia antes da declaração do presidente Lula, que vai falar lá na Assembleia Geral, imediatamente antes do presidente Donald Trump. Vai ser, inclusive, um choque ali das posições dos dois líderes.